cumprimentando o nobre, o douto presidente, doutor Fernando Geraldo Simão, presidente desta sétima Câmara, sétima turma, a doutora desembargadora Ivana David, não sei de onde é o Davi dela, o meu é de Davinópolis, uma cidade no interior de Goiás. Acabou de termos uma chuva aqui em Goiânia, ontem eu estava em Brasília, lá choveu, o calor aqui está infernal. Doutora Ivana, depois, em outra oportunidade, eu quero saber de onde é o Davi da senhora, que o meu é de uma cidade chamada Davinópolis, não é nome composto. E estendendo um cumprimento aos demais, após esse cumprimento à doutora Ivana, tá? Aos demais, procurador. Eu sou advogado aqui do eixo Brasília-Goiânia, pois bem, e me deparei com esse recurso, o Vinícius me constituiu para fazer um recurso em sentido estrito, onde o advogado, o magistrado de piso, com todas as vênias, todo o respeito possível ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que eu diria ser um dos mais inovadores, o juiz aqui comprovadamente usou da eloquência sem precedentes. Não sou eu que digo, excelências, o STJ que assim firma em suas decisões. Os fatos se tratar de uma tentativa de homicídio. Pela segunda vez, Vinícius, em tese, tentou praticar homicídio contra uma vítima, suposta vítima, de anos atrás, na qual, quando ele foi ao júri, ele foi absolvido. Olha só. Será que as testemunhas aqui, ou informantes trazidas pelo Ministério Público, têm segurança jurídica? Nessa pronúncia, decisão de pronúncia, que o juiz usou tanto de abuso de autoridade, com todas as vênias, e excesso de poder, que ele não falou decisão de pronúncia. Ele falou, transcreveu, cimentou na sentença decisão de pronúncia. Vamos lá, das nulidades. Aqui eu vou arguir algumas nulidades que eu busquei aqui de Brasília, aqui do STJ. Inúmeras são essas nulidades absolutas e relativas, doutor Ivana. A falta de indícios suficientes para quê? Indúbio para a sociedade. Como Barroso disse, os ministros todos estão a falar, até quando nós vamos levar ao júri pessoas que já foram pelo júri pela segunda vez, indo como se tivesse, em tese, tentado tirar a vida da mesma vítima. Pois bem, assim os tribunais superiores vêm fundamentando essa falta de indício suficiente, essa falta de fundamentação do magistrado de piso. Eu vou lá que na primeira nulidade absoluta, mesmo se fazendo necessário eu ler. A eloquência acusatória aqui não é da acusação, que eu vou ler já da decisão do juiz, com todas, excelência, as minhas ponderações. Eu não posso aceitar que esse acusado tenha feito uma defesa técnica e o magistrado não as combateu. É o comprovado excesso de expressão apresentado pelo magistrado. E a não se tratar de meras ilações dessa defesa técnica, mas sim da redação decisória utilizada pelo magistrado. Quando diz se tratar de sentença de pronúncia e não, em momento algum, frisar se tratar de uma decisão interlocutória, intermediária, tantas e tantas são as expressões contidas em lei. Aqui neste ponto em específico, por si só, resolve toda essa decisão de pronúncia. Eu estou pedindo tão somente para que seja feita uma nova. Aí eu vou ler e peço licença, a decisão aqui do STJ, estamos aqui do lado, que determinou a elaboração de uma nova sentença de pronúncia, reconheceu a chamada eloquência acusatória. Se nessa decisão de pronúncia do nobre magistrado não tivesse eloquência acusatória, eu preciso voltar das cadeiras da academia. O magistrado, dessa linguagem empregada na sentença, é importante observar que o contexto desta decisão do magistrado é idêntica a essa do STJ, que neste caso não foi enfrentado. E o Código Penal, Vossas Excelências conhecem de cátedra, 2008, abriu o caminho para que o tema do excesso de linguagem ganhe cada vez mais espaço para ser debatido nos tribunais, que estamos fazendo aqui hoje. Tribunais da Cidadania. Constituição de 88, artigo 408 passou a ter a seguinte redação: a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria. Quais são os indícios que o magistrado sequer fundamentou? Segundo fato,
que segundo o STJ é nulo. É nula essa decisão de pronúncia, que o juiz chamou de sentença. A não consideração pelo magistrado de piso das declarações das testemunhas, que a maioria, excelência, com todo respeito, está transcrito aí, são informantes, não são testemunhas. Segunda vez a ser julgado pelo mesmo, em tese, pela mesma vítima, como tentado matar a mesma vítima, da incontestável falta de testemunha. Também eu não estou aqui falando do meu entendimento, do meu livre convencimento motivado, ou da minha persuasão racional. Estou falando do que está nos autos. Até quando vamos trabalhar com indúbio pro societá num caso de homicídio ou tentativa dessa natureza? De outra banda, pela não consideração pelo magistrado de piso, estou repetindo muito aqui, verdadeiras testemunhas, já falei. Terceiro ponto arguído pela essa defesa, da não fundamentação idônea do magistrado de piso, além de pronunciar por várias vezes e qualificar. O magistrado, o promotor, não conseguiu levar para os autos, excelência, indícios suficientes. Isso não sou eu, volto a dizer, STJ que assim vem decidindo. Mas mesmo assim ele qualifica em nada mais, nada menos, na decisão de pronúncia, em 1,5 parágrafo. Isso é fundamentação de qualificadora? E aqui eu peço para ler. Ao passo que o juiz sentenciante é obrigado e fica vinculado a todas as suas decisões, eis que a proposta do Ministério Público é condenar, pois em sua fala inicial, na denúncia, pede a condenação. Tendo o juiz, por fim, a honrosa e constitucional tarefa de conjugar ambas as proposições e expor ao mundo os motivos pelos quais um está sendo certo e o outro está sendo errado. Por que o juiz não fundamentou tão somente qual está o livre convencimento motivado dele? Onde está? Onde se encontra? E nesse ponto, são vários argumentos políticos, jurídicos, sociais que fazem que fizeram o Constituinte aprovar essa inclusão no texto, artigo 93, inciso 9 da Constituição. Vossas Excelências dão aula da matéria. E é necessário o enfrentamento dessa matéria, dessa argumentação da defesa, sob pena de se tornar a atuação do Ministério Público e as provas por ele, em tese provas por ele apresentadas, que aqui só tem achismo do Ministério Público. Respeito demais o Ministério Público brasileiro. Com o único vetor pelo qual seguia o julgador no momento de decidir indícios. E invoco também, aqui o STJ decidiu esses dias, foi até uma matéria, um recurso que eu até participei junto com os colegas, aí de São Paulo, Excelência. A teoria da última chance, da perda de uma chance ou de uma última chance, aí nós vamos levar essa pessoa a ser julgada em plenário do júri pela segunda vez, como em tese tendo tentado matar a mesma vítima de anos atrás, onde ele foi absolvido do plenário do júri, está com mandato de prisão pelo magistrado, sendo, se for condenado, a pena é em regime semiaberto, que ele é primário. E essa defesa aqui invoca aqui a decisão do Dr. Ribeiro Dantas, ministro, artigo 6º, 3º do Código de Processo Penal, que essa teoria que foi invocada. Por que ela foi assim trazida para o STJ? Aqui do nosso lado. A teoria da perda de uma chance, Vossas Excelências conhecem. Segundo o magistrado, foi transportada para o processo penal pelos juristas Alexandre de Moraes, nosso colega, juiz, e Fernanda Mambrini Rodolfo, quando o Ministério Público se satisfaz em produzir o mínimo de prova possível. Porque o Ministério Público, já tendo noção que se trata de um caso repetido, repeteco, que a polícia, não levou prova, o Ministério Público, por que se quedou inerte? E concordou com tantos frágeis indícios. Então essa defesa pede, Excelência, primeiramente que seja preliminarmente reconhecido de ofício por este respeitável relator a nulidade absoluta da pronúncia, decisão, além do que o juiz põe sentença, com todo abuso de poder e autoridade da sua excelência. Além do mais, Excelência, em momento que o magistrado de piso sequer utiliza da expressão, já falei, decisão intermediária, mas sim de forma autoritária e abusa. E assim, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja feito ao menos um pouquinho de justiça ao acusado Vinícius. Requer, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que seja pelo menos excluídas qualificadoras com o magistrado, consoante artigo 93, fundamentou isso no livre convencimento motivado dele, do magistrado, em 1,5 parágrafo, Excelência. O Ministério Público não levou uma prova de qualificadora. O Ministério Público não conseguiu levar a prova para o magistrado, induzindo ele ao erro, assim eu creio, com todas as vênias,
induzir o magistrado ao erro, além de pronunciar, ainda qualificar por duas situações, sem ocorrer uma única prova. Eu ouvi aqui os julgados de Vossas Excelências, e a eloquência aqui do magistrado de São Paulo, parabéns, é muito bonita. Mas por que não tem fundamentação? Aqui não é como lá, igual o procurador aí falou tão bonito,